Bem-vindos de volta ao segundo bloco do podcast Herança de Valor da Propósito Partners. Nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre como controlar, como submeter um projeto, como controlar um projeto, como prestar contas desse projeto. E aproveitando essa introdução, a gente gostaria de dizer que a Propósito Partners tem um birô de inovação que pesquisa constantemente programas de inovação, editais, etc., e submete isso e apresenta isso para as empresas. Além disso, a gente ainda escreve os projetos, ajuda as empresas na escrita dos projetos, submete os projetos, faz o controle e a gestão dos projetos e presta conta dos projetos. Então, o Birô de Inovação da Propósito ajuda as empresas na questão de submissão dos projetos, na prestação de contas, né? Então, a gente tem um ecossistema que ajuda a empresa do início ao fim da submissão de projetos de inovação. Bom, agora falando de projeto, Alexandre, a gente sabe que os projetos que têm recursos subvencionados, ou seja, que recebem dinheiro a fundo perdido, esse dinheiro é um dinheiro do governo, é um dinheiro que tem dono, somos nós os donos desse dinheiro. E como funciona a questão de prestação de contas desse projeto? Como é que funciona o controle desse projeto? Qual a importância de realmente gastar com coisas que estão escritas nos editais como possíveis gastos, né, gastos aprovados, e se eu gastar em alguma coisa que não estava no edital? E se eu não ler o edital? E se eu não prestar contas? Ou se eu não pegar a devida comprovação? Se eu não pegar nota, por exemplo, nota fiscal? Né? E se eu não prestar contas da forma adequada, quais são as consequências? Bom, se eu te responder, graves. São graves porque, só voltando a fazer essa construção e trazer a importância do Birô, aqui da Propósito, é que a gente vai partir da concepção da empresa que quer inovar, né? Trazer assim, informação, qual tipo de informação, que é onde é que estão os recursos e como, né, conseguir esses recursos. Fazer a articulação, que a gente falou antes de CTs, né, onde buscar essa informação, ou parceria com outras empresas. Eu comentei também sobre a colaboração. Encaminhar o projeto. A empresa e os parceiros assinarem o convênio desse projeto. Estou fazendo uma linha aqui, tá? E aí eu ganhei o projeto, estou com recurso, e vou começar a receber esse recurso. E agora? Bom, eu tenho um projeto, e esse projeto tem todo um plano de trabalho, um plano técnico e financeiro. Né? E esse plano tem que ser executado conforme está previsto ali. Então, entrando mais na tua pergunta, se a gente não cumprir exatamente o que está nesse plano, corre o grande risco de tu ter que devolver esse dinheiro, esse recurso. Isso tu já usou, isso tu já comprometeu. Né? Porque, como falaste, é um recurso público, vai ser auditado. Né? E tu se compromete, mesmo depois que tu entregou o projeto, que tu finalizou. Por exemplo, o projeto vai durar 24 meses. Geralmente é a média, 36 meses. Tu tem ainda um tempo ainda para ser avaliado, analisado, né, pelo órgão lá que, né, liberou o recurso. E aí tu pode se complicar gravemente em relação a isso. Por isso a importância de uma gestão organizada, e às vezes nem todas as empresas estão organizadas. Quem vai estar organizado são grandes empresas, doutores, pesquisadores, que têm grandes centros de inovação e pesquisa, que ficam fazendo serviço constantemente. Então, eles sabem como operar. Outras não têm esse conhecimento, não têm essa expertise, e vão precisar de profissionais e de parceiros estratégicos, desde a concepção, por isso, essa linha que eu fiz, né, na execução e na entrega depois do projeto executado. Por quê? Porque uma nota emitida errada, ou uma rubrica lá que tu não cumpriu conforme o projeto, destinado que estava no edital no convênio, tu vai ser executado, tu vai ser, né, e tu pode entrar lá no cadastro inadimplente do governo federal, do CADIM. Aí tu te complicou com o teu CNPJ e não vai te abrir crédito para mais nada, até tu resolver essa pendência. E resolver essa pendência, tu pode comprometer todo o retorno, todo o recurso que tu recebeste. Então, aquilo que era para inovar, né, para tu ter um diferencial, para tu emitir mais notas fiscais lá no fim, por isso que tu quer inovação, tu pode ir lá ter um passivo enorme dentro da tua organização. Então, o birô aqui da Propósito, né, é importante esse serviço que não só encaminhar o projeto, não está dizendo, senão nós diríamos o seguinte, tá, fiz o projeto, te vira.
Não, vem cá, tu quer um outro serviço? A gente pode acompanhar toda a fase da execução e te orientar. Olha, tu pode gastar isso aqui tu não pode. Tu não pode pagar energia, muitos editais não pode pagar energia elétrica, tu não pode pagar em alimentação, né? Alguns podem, outros não podem. Sempre tem que ler o edital linha por linha, né? Para justamente, bom, se foi aprovado é porque eles estão dizendo que vão investir naquilo ali. Mas a execução, se tudo pegar aquele recurso e botar em outra, comprar um capital lá que não está previsto, ou botar um bem de consumo que um consumo lá, um bem de consumo não está previsto, né? Vai complicar. E pode sim fazer modificações. Todo projeto pode fazer modificações. Mas como fazer isso? Isso daí envolve tempo. Né? Envolve tempo de contato com o órgão de fomento, contato com a empresa, com o prestador de serviço. Então, a execução envolve conhecimento técnico e esforço operacional. A inovação, ela envolve um certo risco, até diria um grande risco, um risco realmente financeiro, né? Eu não tenho certeza se a inovação vai funcionar. E quando eu faço projeto, talvez eu não consiga prever tudo o que eu preciso, ou talvez eu precise fazer mudanças, né, ao longo do caminho, né? Então, assim, o ambiente propósito, ele oferece pessoas experientes, né, que conseguem fazer essas mudanças. Dá um exemplo, assim, de uma mudança possível no projeto. Bem simples, já tem um celular. Eu vou fazer uma tecnologia incremental para esse celular aqui, e lá no projeto eu digo que o celular vai ser da cor preta. Então, com pouco eu vou dizer, eu vou pitipar. Estudando melhor, investigando, eu não consigo mais fazer nessa cor, vai ser branco. E lá o projeto vai dizer, olha, vou continuar fazendo celular, só que vai mudar para tal cor e eu vou precisar mudar isso aqui para botar uma pigmentação para ser branco. E eu vou ter que tirar dessa rubrica para botar nessa aqui. Ok, eles vão olhar, não, vai continuar sendo celular, o propósito dele lá, enfim, de entregar um celular vai ser, e aquilo ali não vai alterar a forma da aplicação. E eu não estou deixando de fazer um celular para fazer um microfone. Ok, os técnicos lá, do órgão que emitiu o recurso, não, ok, isso pode ser trocado. Assim como já fiz muitos projetos, inclusive do Sebrae, eu troquei muita coisa. Então eu tinha, por exemplo, consultorias para a área financeira, área mercadológica, para atender as startups, as empresas, e daqui um pouco, olha, aqui eu fiz uma pesquisa, as minhas empresas, os meus empreendedores estão ok na parte comercial. Então eu vou pegar isso aqui que eu estou no comercial, vou trazer para a parte financeira, que também vai ajudar. E aí eu faço toda uma argumentação, uma justificativa, então não é só pedir troca por isso, troca por aquilo. Aí envolve de novo aquilo que eu falei anteriormente, conhecimento técnico, como escrever, como pedir, como fazer a conexão do que tu colocou no projeto e alteração. Então, não, parece simples, mas não é tão simples assim. Principalmente, né, Alexandre, é o acompanhamento ao longo do projeto. Exatamente. Porque não adianta depois de não ter cumprido, e aí tem uma autuação, uma cobrança do órgão, fica tudo mais difícil daí, né? Porque tu já foi... Então, quando parte da gente, ao longo do projeto, comunicar, ou seja, uma governança, trabalhar uma questão proativa, é muito melhor. É muito melhor eu trabalhar sempre proativo do que sendo cobrado por não ter feito alguma coisa. Né? Isso é governança, afinal das contas, né? Então, sempre partir da gente, ó, vamos mudar a cor do celular, como tu mencionou o exemplo, por outra, partir da gente. Não chega lá depois, no final, ter sido notificado pelo órgão que a gente não cumpriu. Aí a governança nós já ficamos postos. Né? Qual a consequência de eu fazer uma alteração do projeto sem validação? Você pode usar lá o teu projeto depois e dizer, não, aquilo não foi bem aplicado, o recurso não está destinado, ou tu pode ver parte daquilo ali, se eles entenderem que não tem uma grande estrutura, ou se comprometer o projeto como todo, tem que devolver todo o recurso. Ou seja, eu posso comprometer todo o projeto porque eu não respeitei um detalhe, digamos, que era uma pequena validação. Eu penso, pela minha experiência, independente, a gente pode achar, isso não vai comprometer e tirar e depois resolver porque é a cor. Eu sempre acho que tem que encaminhar o pedido de solicitação, tem que vir e dizer, ó, ok, autorizado. E a questão, como eu já trabalhei com ISO, já trabalhei com outros, a questão da evidência dos registros. Então, tu tem que ter esses documentos. Eu já tive casos, não vou falar o órgão aqui, eu não, mas de outros colegas,
Que foi troca de e-mail, ok e tal, e depois de 5 anos veio um outro auditor, trocou grupos, não, mas vem cá, não podia ter sido feito assim. Então tem que ler o edital, tudo vai comprometer. O que acontece? Tu tem um edital, que é um documento jurídico depois. Tu tem um convênio que tu assina de usar recursos, que é um documento jurídico depois. Tu tem um plano de trabalho que pode ser usado como documento jurídico. E tu tem uma prestação de contas. E tudo isso vai compor evidências e ou tomar de decisões para depois tu, né, até contra-argumentar qualquer situação que venha de um órgão desse. Então, detalhe por detalhe, se precaver. Tem que se precaver, como tu falaste, né? A gente tem que atuar antes, da preventiva. E aí precisa de um olhar especializado em cima disso. Né? Então, mas eu me preparo, eu sei, eu tenho lá o meu contador que faz, meu ajuda, aí também talvez não esteja acostumado com isso. Tem que ter alguém controlando o fluxo de trabalho, o plano de trabalho, aí o gestor ou a empresa, o dono, não, vamos fazer tal coisa. Não, para aí, segura aí que a gente tem que ver antes isso aqui, ou dizer, não dá para fazer. Né? Então, às vezes nem precisa para o órgão. Se tu tem uma empresa como Birô especialista para ver isso, a gente já pode sanar na hora. Olha, isso não consegue fazer, isso não adianta, a gente vai perder tempo. Não, isso dá, vamos tentar. Então se encaminha. E assim é o fluxo. Algumas dessas orientações, inclusive, estão no manual de Oslo, que define, por exemplo, eu tenho uma equipe, um time de funcionários e alguns funcionários vão trabalhar especificamente naquele projeto. Como é que eu faço essa alocação? Né? Então, é necessário que a gente tenha um conhecimento de como submeter o projeto, como fazer a alocação certa de cada despesa, de cada gasto e prestar contas da forma correta. Então, não posso apropriar custo de uma pessoa da produção, por exemplo, que está o tempo inteiro lá e ela executou algumas atividades daquele projeto para inovação. Então, assim, é necessário ler bem, né, o que pedem os editais, né, e ficar muito atento com essa questão de prestação de contas. Né? Porque tem assim, o pessoal gasta muito custeio. O que é custeio? Custeio é comprar tinta para impressora, é uma viagem, é participar de uma feira, é contratar uma consultoria, é custo. Né? E tem o capital lá, vou comprar estrutura, uma TV, um ar-condicionado, uma máquina, que vai ficar, é patrimônio. Aí os caras querem misturar tudo aquilo ali. Agora surgiu a feira, não tem como ir, vamos lá, e depois, não, gente, até dá. Agora, a justificativa de alteração está em contexto, está em sinergia, em consonância com o projeto apresentado inicialmente. Então, o projeto do agronegócio, eu vou vir para uma feira medicina, saúde, tem alguma coisa, sabe? Eu estou exagerando aqui no tipo de exemplo, dando, mas tem que ter em consonância. Então, há possibilidade sim de alteração. Né? Até eu fico com dúvidas, se tu manda um projeto e em um monte de 3 anos tu não vê alguma alteração, porque o mercado muda. As oportunidades acontecem. E aí pode surgir, e isso tudo é justificável. Então pode se fazer, mas não pode se fazer assim sem olhar o pé da letra ali, a vírgula, o ponto que está em todos esses documentos que eu citei anteriormente. Isso é o entendimento do projeto, né? Saber onde é que está entrando, consequências, e não que seja, a gente está falando aqui muita coisa ruim, nenhum bicho está de cabeça. Só que tem que ter esse acompanhamento, essa governança, tá? E entendimento de onde vai ser feita a alocação. Exatamente. Tá? Isso é fundamental. Não confundir os bolsos. A gente falou ali no bloco anterior sobre o que é investimento em estrutura, o que é capital de giro. Essa, no dia a dia, é a grande confusão. Pega um dinheiro destinado a uma inovação e começa a botar no capital de giro da empresa. Tá? Esse é o que mais acontece aqui dentro. Então, esse é um problema, um negócio que a gente vai trabalhar forte, a gente trabalha forte com os clientes para que não ocorra, né, Luciano? Sim. E até comentando no próximo passo, assim, né, tipo, eu prestei contas, então eu desenvolvi um produto, uma solução. Eu tenho um detalhe nos projetos que são os parceiros integradores, né? Então, e aí uma grande oportunidade, sabe, Rodrigo? Porque os parceiros integradores, eles podem tanto oferecer uma solução a quem precisa, né? Então ele é fornecedor, mas ele também é cliente. Porque quando a gente cadastra um fornecedor integrador, essa solução é reconhecidamente uma solução reconhecida pela FINEP e tem uma facilidade de contratação, né, do cliente por parte desse fornecedor integrador.
Então, o nosso ambiente do Bureau de Inovação do Propósito, ela trabalha nisso também, ou seja, ela cadastra os fornecedores para facilitar uma contratação FINEP. E esses fornecedores também se beneficiam desse cadastro, porque, por exemplo, eu vendi um projeto para ti, de uma solução integradora que serve para o Alexandre, né? Então, assim, se eu estou lá dentro da FINEP, o Alexandre pode contratar a minha solução, escrever um projeto FINEP, porque é mais fácil ele ser aprovado, porque a solução é reconhecida, a que eu apliquei para ti, né, com o mesmo fornecedor, ela é reconhecidamente uma inovação. E aí, então, facilita a contratação de outras empresas. Então, assim, a gente ajuda não só o cliente, mas também os fornecedores, cadastrando eles como fornecedores integradores, dentro do alinhamento do que diz o edital para cadastramento de fornecedores integradores, ligado à indústria 4.0, digitalização, principalmente, né? E aí a gente beneficia as duas pontas, né? Além disso, também, a gente tem a questão de fomentar as soluções dos clientes, né? Tem muitos clientes nossos que têm, por exemplo, estações de tratamento de água, né? Essas estações de tratamento de água, elas participam, são oferecidas, então os clientes da Propósito, que realizaram projetos com a gente oferece as soluções que eles têm no portfólio deles para todo o ecossistema da Propósito. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho desse ecossistema, né? E como a Propósito pode ajudar esses clientes que executaram projetos FINEP com a gente a não só tomar o recurso, né? Não só fazer o projeto, executar o projeto, prestar contas do projeto, mas, poxa, depois que o projeto está pronto, que ele está feito, que o produto ou o serviço está na mão, o principal é vender isso, né? Eu quero vender, eu quero aumentar minha receita, eu quero melhorar meu resultado. Como é que a gente consegue ajudar eles nessa questão? Isso é importante, Luciano. Assim, hoje a Propósito Partners é um hub de empresas, né? Nossa área de corporate, nós trabalhamos com várias empresas, vários segmentos, né? E esse é o grande trunfo nosso e dos nossos clientes, né? Porque muitas vezes uma empresa está aqui, acha que eu só estou aqui para fazer um crédito, um câmbio, um derivativo. Não! Muitas vezes a gente sentando, ouvindo uma dor, uma oportunidade desse cliente, por que eu não posso conectar ele com outro cliente nosso? Isso, esse hub, essa conexão a gente faz bastante. Esse cliente específico que tu comentou, nós já estamos agora conectando com várias outras empresas do segmento da construção civil, porque o produto dele é um inovador, ele é um cliente FINEP, né? E nós estamos fazendo conexão com ele com um monte de empresas que nós temos dentro do nosso portfólio, né, que precisam daquele produto, né? Então, essa conexão para nós é bem importante. Cadastrar esses integradores, juntar essas empresas, fortalecer os nossos clientes. Então, ele não está aqui só para fazer uma operação de crédito específica. Não, nós estamos aqui para agregar no que a gente pode para eles. Eu sempre brinco, né, Luciano e Alexandre? O que é um M&A? Né? O M&A hoje é a grande arte de ligar as pontas, né? Ver um cara que tem uma empresa que precisa vender e um cara que quer comprar, né? E juntar os dois, lógico, tem um trabalho importante no meio de valuation, né? Entender os valores, maximizar os valores da empresa. Mas o maior valor de tudo é juntar as pontas e saber, independentemente, sem interesses externos, né? Isso é uma questão bem importante quando a gente junta, né? Porque o interesse do Rodrigo juntar aquela porta, um IPO futuro. Não. Nosso interesse é juntar o nosso ecossistema de empresas e fortalecer todo mundo aqui dentro, né? Independente, né? Isso é importante. Isso, né? A gente trazendo para a parte de inovação e fazer um integrador botar nesse mundo é fundamental. Alexandre, quando a gente pensa nessa questão de fazer do início ao fim o projeto, né? Quando a gente recebe um projeto na academia ou no CT, etc., tu vai fazer um canvas, tu vai ver se o negócio é viável ou não, etc., né? Qual a importância da gente entender lá no início, assim, né, o que eu queria e quantas vezes tu viu, de repente, um projeto começar, talvez com um grande potencial e chegar no fim e não funcionar? E o que faltou, talvez, para que a coisa funcionasse, né?
para que o projeto funcionasse. Acho que a importância do Bureau, né, nesse sentido da tua pergunta, acho que lá no outro bloco nós comentamos o seguinte, estar preparado para quando ser lançado o edital. Começa por aí, né, porque eles são curtos, tem uma janela muito curta, ou pelo menos ter uma noção, uma ideia. E aí tu entra, né, tu não tentar encaixar, criar uma ideia para poder encaixar algum projeto. Entrar por tentativa e erro, né? Não, eu tenho uma concepção da ideia, eu tenho um projeto pré-escrito, enfim, aí sai um recuo, pô, tu é elegível, né, tu começa a olhar. Não tá elegível, nem adianta olhar, né? Aí os parceiros, ok, conectei fazendo isso, né? Então isso é uma questão, ok, passou desse processo, é a construção junta, né? O tempo hábil e encaixar realmente nos critérios. Então o edital tem que olhar tudo, o objetivo que ele é, o que vai ser avaliado, qual é o critério, o que eles estão caracterizando como critério de inovação. Porque, vamos lá, um edital público do governo, o que ele quer? Ele vai dar dinheiro para desenvolver uma tecnologia, algo novo, quer fomentar a economia, quer trazer mais recursos, quer trazer mais jogos e causar algum tipo de impacto. E esse impacto também deve ser demonstrado dentro de um projeto. E às vezes nem sempre é demonstrado. Aí a gente está falando de gestão, de desenvolvimento do próprio projeto. Aí volta de novo, especialidade em trazer um serviço, né, e ajudar a desenvolver esse projeto. E olhar também, olha, isso aqui não está conversando com isso aqui, vamos voltar para o edital, isso aqui tu não está contemplando, isso aqui que vai ser avaliado. O que a gente vai trazer para trás? Então isso aí é um gargalo muito grande assim de não contemplação, ou o projeto não é adequado mesmo, ele não tem um apelo forte lá para ser enquadrado, né? E depois aquilo que a gente já falou da execução, né? Então isso daí é outra questão, um é ganhar o recurso pelo meio do projeto e o outro lá é na parte da execução, né? Que tu precisa também desse serviço. O que eu quero dizer com tudo isso? Conhecimento. Então o empresário é trabalhoso, mas dá para fazer. Só precisa se organizar e se aproximar de parceiros que têm um potencial de te ajudar. E aí a gente tem, como tu falaste anteriormente, de conectar pontos. E isso é a nossa expertise, é a expertise da propósito também dos elos, né? É ter um ecossistema que vai dizer assim, eu não tenho conhecimento disso, mas aqui, ó, eu tenho esse cara que conhece. Isso aqui tu quer fazer isso aqui. Isso aqui é a importância do ecossistema, né? Do network, né? Dentro do relacionamento de negócio empresarial. Então é isso que tem que começar a fazer e é importante o empresário. Então, tudo que a gente falou é importante, é trabalhoso, tem que ter um cuidado. Mas dá para fazer tranquilamente, né? Estando organizado e ter essas parcerias fortes. E eu acredito também que o conhecimento, né? A pesquisa constante que a gente desenvolve, né? Pensando nos nossos clientes. Se o nosso cliente tem uma cervejaria, né? Se ele tem um outro negócio específico, uma indústria de calçado, ou de bolsa, ou enfim, de qualquer outro ramo, a gente fica constantemente pesquisando editais e linhas de subvenção para esses clientes. Não, mas só grande pode participar? Não, a gente tem projetos de empresas que trabalham com confeitaria. Sabe? Não são financiamentos gigantescos, etc. Mas pequenos negócios também têm a chance de inovar e de participar dessas linhas de crédito. Tanto que a FINEP ela apresenta duas linhas, né? Eu posso fazer o meu financiamento direto para empresas que têm até faturamento, se não me engano, até 80 milhões bruto, falando faturamento bruto anual até 80 milhões. Até 80 milhões, ele é um crédito descentralizado, ou seja, agentes financeiros locais, né, como bancos de desenvolvimento, etc., oferecem esse crédito para esse negócio pequeno. E para financiamentos maiores, para empresas com faturamento bruto anual acima de 80 milhões de reais ano. Então, assim, eu posso fazer um financiamento direto para a FINEP e posso fazer um financiamento direto com o banco. E aí vem a questão, de novo, a gente bate sempre no mesmo lugar, né? A gente sempre acaba chegando no banco, né? Porque o que acontece? Se eu vou financiar com a instituição A ou a instituição B, a instituição A tem critérios diferentes da instituição B para aprovar crédito, né? E aí, o quão importante é a gente ter uma empresa que entende o que o banco precisa, entende o que o banco quer e consegue orientar
né, o cliente para submeter a documentação, ou de repente ele precisa de uma garantia. O que a gente pode fazer quando ele não tem garantias, por exemplo? Um imóvel, por exemplo. Eu não tenho imóvel, o que é possível fazer? Né? Então eu queria que falasse um pouquinho dessas soluções financeiras que a gente apresenta quando, né, existe uma linha para um cliente menor ou para um cliente maior que ele precisa de garantias, não tem, etc. Bom, esse ponto é bem importante, Luciano. E todo crédito, né? E aí primeiro começa a análise, não vou começar a olhar pela garantia. O cara pode me dar a melhor garantia do mundo. Não. Tudo vai começar pela capacidade de pagamento da empresa. Tá? Se a empresa não tem capacidade de pagamento, ou seja, a nossa responsabilidade, muitas vezes, é dizer, não, mesmo que seja um crédito barato, tu não pode tomar, porque tu vai ter dificuldade financeira, vai afetar o teu fluxo de caixa. Né? Então, tudo parte disso. Capacidade de pagamento. Né? Como ele tem resultado, como é que esse resultado vai pagar. Segunda coisa é saber diferenciar sempre para as empresas a diferença de capital de giro e CAPEX. Né? O investimento e o capital de giro. A operação é uma coisa, e investimentos, CAPEX, o resultado daquele investimento o resultado dele tem que pagar aquela dívida, para não comprometer o fluxo de caixa. E por último vem, depois de análise, vi que tem capacidade de pagamento, tem toda essa questão, aí então vem a garantia. Se vai precisar de garantia, se não vai, se o aval é muito bom, né? Se tem um imóvel não operacional, se um imóvel operacional, e aí vai entender o interesse de cada banco. Qual banco gosta de um imóvel operacional? Alguns não gostam, alguns querem um imóvel de terceiros, dos sócios, né? E a gente vai analisar, e aí, por isso a importância de ter esses bancos, bons bancos, né? Isso é importante, né? Dentro de casa, parceiros, porque a gente vai entender qual banco tem mais ou menos apetite por tal operação, por tal garantia. E aí a gente vai para cima disso. Mas, de novo, pessoal, sempre vai partir a nossa análise sobre a capacidade de pagamento. Porque nós somos, sim, responsáveis, e eu sempre digo com os bancos que nós trabalhamos, a gente não quer simplesmente jogar uma operação lá para eles e a consequência deles. Esse que é aprovado. Não, nós aprovamos juntos. Nós somos corresponsáveis e a gente tem a responsabilidade de ver essa empresa prosperar. Então, dar um dinheiro, mesmo que seja barato, Luciano, nós temos um compromisso com ele de devolver esse dinheiro. E quando eu não tenho garantia, eu posso, por exemplo, fazer um seguro-fiança para tomar um financiamento desse tipo? Sim, uma carta-fiança, uma carta de crédito, né? Cada instituição tem uma demanda. Exemplo que o Alexandre estava mencionando. O FINEP, normalmente, ele tem bancos, BNDES, né? Tem bancos conveniados, bancos específicos que são geradores de carta de crédito, carta-fiança para aquela operação. Então, não é qualquer banco também que possa dar, que tem convênio com esses bancos de fomento. Não é qualquer banco pode te dar uma carta. Então, aí a gente vai entender se vai ser um seguro, uma fiança bancária que vai complementar essa garantia, ou não só uma garantia imobiliária. Né? Então, a gente vai entender e, de novo, vamos entender o grupo econômico da empresa. Né? Porque muitas vezes o cliente tem... Nós temos uma dificuldade muito... Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem essa certa dificuldade, porque as empresas têm uma dificuldade de mostrar o grupo econômico inteiro. Mostrar tudo aqui. Porque daqui a pouquinho a grande garantia está lá, uma empresa coligada, que a gente não está dando tanto valor. Porque daqui a pouquinho tem uma transportadora no grupo que ali tem um PL, lá aquele aval vai complementar no balanço consolidado, um balanço combinado, aquilo fortalece a estrutura de capital. Então, isso é importante a gente mostrar o grupo econômico, essa fortaleza que ele tem, achar os pontos fortes, e o banco também tem que saber quais são os pontos fracos, né? Porque muitas vezes a gente participa de comitês de crédito, né? E sempre tem aquela coisa, mais uma pergunta de um banco, né? E eu sempre digo, tem alguns casos de CFOs, de clientes nossos que eu sempre uso como exemplo. Cara, escuta aquela pergunta do comitê de crédito. Que aquela pergunta vai ser a pergunta dos próximos comitês que tu vai participar. E aquilo tem que voltar, depois é que tu... isso aqui é uma pergunta inteligente. Como é que eu volto para o meu booking da minha empresa para não ser mais uma pergunta de novo? Você já está lá a resposta. Então, tudo isso é governança. Eu entender o grupo econômico, entender minha fortaleza, entender minhas dores. Porque se é uma dor
e o banco vê que tu está trabalhando para essa lacrador, né? É governança, certo? Sucessão patrimonial, eu tive casos já na minha vida que eu vi muitos casos que o cliente, o banco não aprova porque vê um problema certo de sucessão patrimonial. Né? Muitas vezes um seguro de sucessão patrimonial ajuda muito isso. Né? Nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul o caso do alagamento. Né? Quando a gente começa a entender, dificuldade de crédito. Seguro de crédito é um negócio que é um produto espetacular. Só que é um produto que tem que ter uma cultura. Né? Quantas empresas nós, de fato, tivemos seguro de alagamento aqui? Pouquíssimas. Por quê? Porque não é cultura nossa de fazer seguro de alagamento. Nós conhecemos casos de empresas gigantes que foram extremamente bem indenizadas porque tinham seguro de patrimonial com a cláusula de alagamento. Nós passamos por diversas crises. Né? A gente vê Americanas, né? Quando entrou em recuperação judicial, teve fornecedores que não entraram na recuperação judicial porque tinham seguro de crédito. Mas o nosso empresário não me diz, não, mas o índice de liquidez das minhas duplicadas, meus recebíveis são maravilhosos. Sim, mas o seguro de crédito é exatamente para fatos que tu não está prevendo. Né? Pode ser até um apelo de venda. Então, tudo isso que parece que são culturas, se eu ponho essas culturas para dentro do meu balanço, do meu book, como governança, mostra que eu tenho seguro de crédito, seguro de alagamento, se acontecer algum evento, eu estou me preocupando para a saúde, para a perpetuidade do meu CNPJ, do meu grupo econômico. Tudo isso é governança que certamente um banco, qualquer comitê de crédito, de qualquer órgão, vai valorizar, vai avaliar muito bem isso. E aí a importância, né, do Bureau e dos conhecimentos relacionados, né? Ou seja, existe toda uma bagagem, né, dessa visão de banco, de gestão de crédito, né, de minimização de risco, né, para quem executa um projeto que geralmente no mercado não tem. Né? Então, além de oferecer um trabalho completo, que é um projeto do início ao fim, né, desde a escrita do projeto, do levantamento da linha, da escrita do projeto, da prestação de contas, tu ainda tem um aconselhamento de como conduzir melhor e como minimizar os riscos, né, quando tu toma um valor, quando tu toma um financiamento, etc. Né? Então, isso eu acho que esse é um dos diferenciais. Né? E aí entram algumas... Eu gostaria de entrar na questão das linhas. Né? Então, vamos pensar o seguinte, a gente falou muito de FINEP aqui, né? Mas existem outras linhas, né, Alexandre? A gente tem, por exemplo, a Embrapi. Né? Queria que tu falasse um pouquinho da Embrapi, né? E eu sei, né? Eu queria que tu me corrigisse se eu estivesse enganado, que, por exemplo, os ICTs participando da Embrapi, eles têm orçamentos aprovados. Né? Então, diferente do FINEP, o ICT que eu submeto, que tem cola na minha solução, no meu projeto, que tem cola com a Embrapi, esse projeto ele é mais fácil de eu aprovar um crédito. Queria que tu falasse um pouquinho da Embrapi. Bem, Luciano, respondendo sobre a Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação para a Indústria, focado na indústria. Então, é um grande potencial, oportunidade, na verdade, a palavra correta, né, para as empresas que querem, de fato, desenvolver inovação e pesquisa, junto a ICTs. Então, a Embrapi é uma instituição vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem recursos públicos ali justamente para investir na inovação ali pura, que eu falei inicialmente, né, aproximando a universidade, empresa e colocando novos produtos no mercado. Então, a Embrapi tem agentes, né, cadastrados, né, onde tem universidades, tanto pública quanto privada, com pesquisa forte mesmo, pesquisa ali com laboratórios, estruturas, e isso tem um credenciamento, né, isso é feito junto à Embrapi, onde, resumindo para ti, né, tem um recurso, tem esses agentes que são dentro da universidade, aí tem que ver cada região, cada estado, né, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem a FURG, a gente tem o Ensino, a URGS, né, a própria URGS, né, dentro do... Né, são as maiores universidades que a gente tem. E quando há um projeto de inovação, né, a empresa da indústria, eu quero buscar vir em Embrapi. Resumindo, a Embrapi, a título de hipótese, vai dizer assim, vamos buscar dentro do teu projeto onde posso buscar um centro de pesquisa para desenvolver.
Aí esse agente, tem sempre um agente em Embrapi que faz essa articulação, conexão. Bom, aqui nessa instituição, Embrapi, esse agente tem pesquisa, podemos nos aprofundar. E aí faz esse match, vamos dizer assim, entre empresa e centro de pesquisa. E a partir desse centro de pesquisa, esses pesquisadores dentro dessas universidades vão desenvolver o projeto, eles aceitando vir, né, conforme a empresa está trazendo, e fazendo esse projeto, mandando para o Embrapi aceitando, vamos dizer assim, hipótese, tá? É isso, os valores são variados. Vai custar 1 milhão esse projeto. Pô, Embrapi, eu te dou 900 mil, tu me dá uma contrapartida de 100 mil. Eu te dou, né? Então, esses valores podem variar, não é exatamente isso, apenas título de hipótese, mas é uma grande oportunidade de colocar no mercado um produto totalmente inovador, né? Que vai te trazer um diferencial competitivo no mercado, vinculado a uma universidade, a um centro de pesquisa que tu não precisaria ter dentro da tua empresa e custaria muito caro, às vezes até tu buscar um edital para montar um laboratório para fazer uma pesquisa. Então aqui é um outro meio, né, outra maneira, né, de fomentar. E hoje já vi muitos casos aqui, né, de conhecidos que são agentes em Embrapi, que fazem conexão com várias universidades também como agente Embrapi, né, e captando essas empresas para trazer. E volta àquela nossa conversa anterior, né, o conhecimento das empresas ecossistema, saber que isso existe, saber dessa oportunidade, né, de fazer essa conexão. Aí eu quero submeter meu projeto em Embrapi, né? Quero trabalhar com inovação, estou pesquisando uma solução. Eu vou conseguir para o mês que vem, Alexandre? Não, tu não consegue para o mês que vem porque a gente pode entender assim, ó, não é qualquer instituição que vai atender aquele teu caso. Tem instituições que têm a expertise para uma área específica. Então, se eu sou da área da medicina, saúde, médica, e quero desenvolver uma tecnologia focada naquilo ali, eu olho para aquele que está do meu lado, não tem competência. Daí eu vou buscando aqui ou fora do estado, né, agentes em Embrapi. Quando eu falo agente em Embrapi, não é uma pessoa, é uma instituição, uma ICT, que tenha grande centro de pesquisa, que já está previamente cadastrada e vinculada à Embrapi, tá? Isso é o que é bom, não é qualquer centro de pesquisa da universidade. E aí vai verificar se aquilo ali tem aderência ou não tem aderência. E aí tem que ver, né, conexão, tem todo um trabalho por trás também de agenciamento, né, aderência daqueles pesquisadores, aderência ao projeto, ver se aqueles pesquisadores daquela universidade que a gente em Embrapi vão ter condições de querer entregar aquele projeto. E aí todo mundo ali dentro dessa conexão vai ganhar em relação a isso, né? Só que precisa fazer essa conexão e é um ganha-ganha para todo mundo ali, né? Por um lado acadêmico, se aproveita toda a oportunidade ali, desenvolve pesquisa aplicada, que é o que a gente precisa de fato para gerar resultado, impacto mercadológico depois. A empresa é beneficiada com um produto que foi desenvolvido ali dentro da academia, né, e foi investido um recurso público, né, não reembolsável ali, com uma contrapartida financeira, né, aí com alguns percentuais mínimos ali, que é uma baita vantagem para a empresa. Ou seja, resumindo, só tem upside, né? Só tem coisa boa, porque tu vai estar ligado à universidade, a universidade vai estar te ajudando a desenvolver, né? Tu vai estar integrando com a sociedade da tua empresa e o sucesso de tudo isso é uma linha extremamente barata se vai pagar, né? Com boa parte dela ainda com subvenção, né? Sem necessidade de tirar do caixa, né? A única questão é que o mindset, ou seja, ficar pensando, pesquisando e procurando, que é o trabalho que a propósito se propõe a fazer, né? Ou seja, ficar constantemente gerando oportunidade, mostrando quais são os ICTs que pesquisam o quê, se tem ligação com alguma solução que é necessária para a empresa, que é o que a gente faz, né? A gente pesquisa os ICTs, identifica as linhas de pesquisa, né? Submete as demandas dos nossos clientes para ver se tem cola com aquele ICT, né? Só que aí precisa ter um pensamento a longo prazo. Porque quando a gente vai desenvolver uma pesquisa, né, Alexandre? Uma pesquisa de inovação, ela não é 2 meses, não é como tu ir comprar um carro ou tu tomar um financiamento de alguma coisa no banco, né? Então, assim, ela é mais demorada, né? Ela é mais a longo prazo e talvez seja, quando a gente pensa em ICTs, na união da universidade, ela vai apresentar uma solução mais robusta. Um desenvolvimento diferente daquela solução incremental, que é patrocinada pela FINEP, né? Quando a gente fala de Embrapi, talvez seja uma solução mais robusta, né? Que a empresa ou ela
pagaria muito caro para fazer uma importação de máquina, o desenvolvimento de equipamento, né? Ou então a Embrapir vai desenvolver alguma coisa, algum produto ou serviço que a empresa possa comercializar depois. Ou seja, esse produto ele vai ser vendido, vai ser um sensor, vai ser um chip, né? Vai ser alguma coisa assim que vai ser comercializado depois. Ou seja, ficar atento, né, às ofertas e entender o que cada ICT está pesquisando, né, e contratando a propósito e a gente conseguindo trazer essas oportunidades para dentro da empresa, é uma grande chance, tem grande probabilidade da empresa desenvolver coisas que ela nem imaginava, né, ou que ela nem pensava, né? Então, esse papel que acredito que talvez falte um pouco nas universidades, né, Alexandre? Que sair um pouco de ir até a orientação, ir até o Canvas e falar como, né, vou parafrasear, o Alexandre sempre diz que as empresas, enquanto elas estão incubadas, é como se fosse um muro, né? Conta aí pra gente a história do muro, Alexandre, que é muito interessante que tu comentou, né? Eu, como ambiente de inovação, quando eu estou falando com pessoa física, que é o aluno lá que quer empreender, Canvas, modelagem, ele está tranquilo. Eu brinco, né? Eu tenho um muro, né? Aí quando eu recebo uma pessoa com um PJ, que ele já está ali na operação, não posso lá voltar, vem cá, o Canvas é assim, deslanchado, 80 slides, o que é Marte, o que é Fina, ele não quer saber disso. Ele quer que tu vai resolver, ele já pulou o muro. Então, muro eu falo, CPF CNPJ, né? Então, quando o cara pula o muro, virou um PJ, ele quer rapidez, ele quer agilidade, ele quer que resolva o problema dele, ele quer faturar, ele tem um custo operacional ali batendo todo mês na porta dele, né? Então, é diferente. Então, dentro desse aspecto eu sempre falo lá, né, que na incubação a gente sempre atende quem está entrando, que é a pessoa física, que tem toda aquela preparação de plano de negócio, planejamento, para decidir se vai empreender. E tem aquele o outro que entra como empresa, que está, talvez tu nem incube a empresa dele, mas um produto que ele está desenvolvendo para aquela empresa. Né? Aí tu incuba o produto, não a empresa como toda, é uma spin-off do negócio dele. E aí só que ele pulou o muro, ele já sabe, ele nem precisa de tanta informação para tu dar conhecimento sobre gestão. Ele quer que resolva o problema dele, ele quer uma entrega mais rápida, mais ágil, porque, né, ele quer fazer isso. Então, mais ou menos nesse sentido. Ou seja, a gente está se colocando como um elo que liga a universidade às empresas e as empresas à questão do mercado, né? Como a gente oferece a solução completa, a ideia é essa, né? A gente ter essa função de integrador, né? E prestar esse serviço que eu acredito que seja de grande relevância, né? E aí, para fechar, eu queria ouvir de vocês, assim, o empresário, que eu vi conselhos de vocês, o empresário que está começando hoje, né? E ele não sabe bem qual o caminho, ele está buscando um caminho para inovar, ele está buscando um caminho para tomar um crédito, etc. Por onde ele tem que começar, né? Quer dizer, o que é que pode ajudar ele a fazer isso? Tem um ecossistema, se a gente fala do Rio Grande do Sul, falando da área que eu venho, que eu me apresentei antes, os próprios ambientes de inovação, eles têm esse olhar. Eu falei, eles nem todos estão preparados para dar essa orientação do universo ecossistema que a propósito tem, né? Que é muito importante, porque se tudo que a gente falou, a propósito pode ajudar ele a se organizar para pensar em inovar, né? Financeiramente, a questão do crédito, você vai buscar um crédito, vai buscar né? Mesmo que seja de subvenção, vem cá, vamos dar uma organizada, vai botar um novo produto no mercado, né? Então é isso. Então, eles têm agentes de inovação, as pessoas têm ambientes de inovação, né? Tem muita informação hoje em redes, e a própria propósito, né? É um ecossistema, então não é uma empresa só especialista focada com uma consultoria muito nichada, especializada. Tem um universo por trás ali que dá esse respaldo, essa orientação em todos os campos, em todas as linhas para prepará-lo, né? Para poder, do que a gente está falando, né, captar um recurso público, um recurso privado, né, ou fazer uma operação. E até orientar, né, porque a gente pode ser um hub, né, que nem eu falo, às vezes não é para cá, mas tu pode se conectar com outros parceiros que vai ajudá-lo melhor do que a gente em algum momento.
Então, eu acho que esse é o propósito. Ajudar as pessoas, ajudar as empresas, as organizações a prosperarem, independente um pouco se a gente vai ajudar de fato ali, mas a gente conhece o ecossistema, a gente interage com esse ecossistema. Pode dar um caminho, uma direção, né, Alexandre? Eu já tive exemplo de pessoas do mundo, olha, eu quero montar meu negócio aqui e a tal segmento, olha, não tem laboratório na minha universidade para fazer isso, não tem a pesquisa, vai vir, enfim, aqui para pagar o aluguel, cara, não tem sentido para mim, tem que cuidar do teu negócio. O cara sai satisfeito, sai bem do sabe, é aquela questão da transparência mesmo, né, então, e às vezes sai um projeto, eu não vou te ajudar, não. Mas eu vou te alertar por quê. Então tu ajuda, cara. E tu mostra, às vezes, vamos fazer um plano, vamos ver se isso é viável. E deixa ele descobrir, fazendo e aplicando, mostrando, trazendo evidência que aquilo não é aplicável. Então é diferente. Não sou eu que estou dizendo, é uma opinião. A gente tem que sair da opinião. Eu acho que isso é o grande... que eu sempre apliquei os incubadores aplicam isso, porque não é assim, os ambientes de inovação, trazendo para o trabalho e a minha experiência, não é as incubadoras, o gestor que faz o projeto. A gente orienta os empreendedores a fazerem também, né, com orientação, né, e buscar informação, que eles são responsáveis, que eles vão fazer. Porque quando tu empreende, tu está botando teu tempo, teu recurso, humanos, né, tu está abrindo mão de algumas coisas, tu vai decidir. Então eu enxergo, isso aqui eu vou fazer ou não vou fazer, por isso, por isso, por isso. Ok, tu tomou a decisão, mas a gente mostrou o caminho. Isso é feliz da vida, mesmo não empreendendo. Né? Mesmo não empreendendo. Então, esse eu acho que é o caminho, né? Da transparência e demonstrar, né? Onde buscar informação. Ele não sabe. E às vezes chegar aqui na frente de um consultor, de uma orientação, dizer é viável, não é. A gente tem essa informação, tem coisas que são óbvias, tem coisas que não dá, tem coisas que a legislação permite, não permite. Ou até dizer a tua empresa está habilitada ou não. Mas demonstrar de fato, trazer evidências, trazer projetos, ou até orientar. A gente tem um parceiro forte aqui que pode te ajudar melhor do que a gente. Então eu acho que esse é o caminho. E se eu pudesse dar um conselho, acho que rápido, não tem empresa nova, velha, pequena ou grande. Acho que todo mundo precisa, para um sucesso, transparência, estar abertos a ouvir, desde um comitê de crédito até uma sugestão de uma inovação, né? E governança. Né? Tem que começar transparente, com governança. Né? Assim, ontem tivemos uma reunião com um cliente, uma consultora, os números, tudo transparente, cada projeto, tu sabia o resultado na vírgula. Rogério, impressionante o trabalho que tu fez. Então, isso, se eu posso dar um conselho no meu mundo do mercado financeiro, governança é tudo. E o mercado financeiro implora para que as empresas tenham isso. Porque é bom para todo mundo, né? Então, isso é importante. E quando a gente fala em termos de inovação, a gente fala muito do Estado do Rio Grande do Sul, a nossa atuação, né, Luciano, não é limitada só ao Estado do Rio Grande do Sul. Né? Nós podemos atuar em qualquer outra região, né? Até está em curso, né? Como eu falei, não tem tamanho de empresa, né? Tem clientes da Bahia, tem clientes de São Paulo, né? Que a gente tem contato e recebe o cadastro, submete, né? Visita o cliente, entende, orienta e faz a prestação de contas para empresas de todo o Brasil. Exato. Então, não estamos só nichados no Rio Grande do Sul. São Paulo, Bahia, Paraná, bastante, né? O mercado está com bastante inovação também. Então, acho que é um mercado bem amplo que nós temos para atuar nesse nosso Brasil gigante. Exato. Então, para a gente finalizar, a gente se coloca à disposição, né? Então, todo o Birô de Inovação da Propósito, eu, o Alexandre, o Rodrigo, estamos à disposição de vocês, né? Então, esse foi o Herança de Valor, podcast da Propósito. Né? Nós estamos nas redes sociais e vocês podem também acompanhar os cortes dos principais momentos desse podcast logo abaixo aqui nos links que a gente vai postar. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigado.